A cadeia de suprimentos conecta compras, produção, logística e distribuição. Cada peça se encaixa para criar um ecossistema sincronizado e eficiente. Supply Chain, uma análise aprofundada da gestão logística global. Supply Chain, uma análise aprofundada da gestão logística global. A cadeia de suprimentos transcende a mera movimentação de produtos. Ela é o ecossistema que conecta fornecedores, fabricantes, distribuidores e consumidores em uma intrincada dança de processos, informações e valor. Sua gestão eficiente é a espinha dorsal da competitividade empresarial moderna. Neste artigo, desvendaremos os pilares do supply chain, abordando sua evolução, desafios e o panorama futurista que o aguarda. Análise descritiva, conceito, evolução e definições fundamentais do supply chain. Para realmente compreender o supply chain, precisamos ir além da superfície, mergulhando em sua essência e no caminho que o trouxe até o presente. O que é um supply chain? Um supply chain é um sistema dinâmico e interconectado que abrange todas as atividades envolvidas no fluxo de bens e serviços, desde a origem da matéria-prima até o consumo final, incluindo a logística reversa. Mais do que uma sequência linear, ele representa uma rede complexa de entidades, fornecedores, fabricantes, distribuidores, varejistas, provedores de serviços logísticos, clientes, e processos que colaboram para criar e entregar valor ao cliente. Componentes essenciais de um supply chain: fluxo de produtos, a movimentação física de bens, matérias-primas, produtos semi-acabados e produtos acabados. Fluxo de informações, dados sobre demanda, estoque, status de pedidos, capacidades de produção, previsões e feedback do cliente, cruciais para a tomada de decisão. Fluxo de fundos, pagamentos, termos de crédito e arranjos de consignação que circulam entre os elos da cadeia. Valor agregado. Cada etapa da cadeia de suprimentos deve adicionar valor ao produto ou serviço, desde a transformação da matéria-prima até a entrega conveniente. É vital distinguir supply chain de logística. Enquanto a logística foca no planejamento, implementação e controle do fluxo eficiente de mercadorias, serviços e informações entre o ponto de origem e o ponto de consumo, geralmente dentro de uma empresa ou entre ela e seus parceiros imediatos, o supply chain abrange uma visão muito mais ampla e estratégica. A logística é, portanto, uma parte integrante e crucial do supply chain, mas não o todo. A gestão do supply chain busca otimizar as interações entre todas as funções e empresas envolvidas, transcendendo as fronteiras organizacionais para alcançar objetivos comuns. Quando surgiu o conceito? Embora as atividades que compõem o supply chain, como compra, transporte e armazenamento, sejam tão antigas quanto o comércio, o reconhecimento formal e a gestão integrada do supply chain como uma disciplina estratégica são fenômenos relativamente recentes. As raízes podem ser traçadas até a década de 1950 e 1960, quando os primeiros conceitos de logística integrada começaram a surgir, impulsionados pela complexidade logística da Segunda Guerra Mundial e pela necessidade de otimização dos custos de transporte e armazenagem. Empresas como a Toyota, com seu sistema Toyota de produção, TPS, e o conceito de Just-in-Time, JIT, demonstraram a importância da colaboração e da minimização de desperdícios ao longo de toda a cadeia de valor. No entanto, o termo Supply Chain Management, gestão da cadeia de suprimentos, começou a ganhar força e ser amplamente difundido apenas no final dos anos 1980 e início dos anos 1990. A globalização crescente, o avanço da tecnologia da informação e a pressão por maior competitividade impulsionaram as empresas a olhar além de suas próprias fronteiras, reconhecendo que a verdadeira eficiência viria da colaboração e coordenação entre todos os parceiros envolvidos. Quem criou o conceito? Não existe um único pai do conceito de supply chain no sentido de uma invenção isolada. Contudo, o termo supply chain management
é amplamente atribuído a Keith Oliver, consultor da Booz Allen Hamilton. Ele cunhou e popularizou a expressão em uma entrevista para o Financial Times em 1982, argumentando que as empresas deveriam gerenciar a cadeia de suprimentos como um todo, desde o fornecedor até o cliente, em vez de gerenciar funções isoladas. Outros nomes importantes que contribuíram para o desenvolvimento intelectual do campo incluem Peter Drucker. Embora não tenha criado o termo, suas ideias sobre a gestão de sistemas e a importância da eficiência em todas as etapas de um processo de negócios foram precursoras. Jay Forrester. Seu trabalho pioneiro com simulação de sistemas industriais na década de 1960 revelou o efeito chicote, bullwhip effect, demonstrando a interdependência e os desafios da coordenação na cadeia de suprimentos. Diversos acadêmicos e praticantes de logística e gestão de operações que, ao longo das décadas, desenvolveram modelos, teorias e melhores práticas que culminaram na disciplina atual de supply chain. Portanto, o supply chain é um campo que evoluiu coletivamente, com contribuições de diversas frentes que reconheceram a necessidade de uma visão mais integrada para otimizar o fluxo de valor. Análise. Diagnóstica. Pilar da gestão e planejamento integrado do supply chain. A saúde de um negócio moderno está intrinsecamente ligada à eficácia da sua cadeia de suprimentos. Uma gestão e planejamento robustos são a chave. Como fazer a gestão? A gestão do supply chain vai muito além de operações básicas. Ela é uma disciplina estratégica que busca otimizar o fluxo de materiais, informações e finanças em todas as etapas, desde a aquisição de matérias-primas até a entrega ao cliente final. Uma gestão eficaz do supply chain envolve estratégia e alinhamento, definir objetivos claros que se alinhem com a estratégia geral da empresa, por exemplo, liderança em custo, diferenciação por serviço, agilidade. Criar uma cultura de colaboração e transparência entre todos os elos do supply chain, internos e externos. Desenho e otimização da rede. Decidir sobre a localização de fábricas, armazéns e centros de distribuição. Otimização da rede logística. Definir os modais de transporte mais eficientes e sustentáveis para cada rota. Gestão de fornecedores, sourcing. Seleção estratégica de fornecedores com base não apenas em custo, mas em qualidade, confiabilidade, sustentabilidade e inovação. Desenvolvimento de relacionamentos de longo prazo e parcerias colaborativas. Supplier Relationship Management, SRM. Gestão de estoques. Determinar os níveis ótimos de estoque em diferentes pontos da cadeia de suprimentos para equilibrar custo de armazenagem com nível de serviço. Implementar estratégias como Just-in-Time, JIT, Material Requirements Planning, MRP, e análise, ABC. Gestão de produção. Planejamento e programação da fabricação para atender a demanda de forma eficiente, minimizando ociosidade e gargalos. Implementação de metodologias como Lean Manufacturing e Agile Production. Gestão de pedidos e entregas. Order Fulfillment. Garantir um processamento de pedidos eficiente, desde a entrada até a entrega. Gerenciar o transporte e a última milha para garantir pontualidade e integridade da entrega. Tecnologia e análise de dados. Adotar sistemas integrados, ERP, WMS, TMS, APS, para visibilidade e automação. Utilizar Big Data e Analytics para insights preditivos e prescritivos. Como planejar o controle supply chain? O planejamento e controle são processos contínuos que garantem que o supply chain opere de forma eficiente e responsiva às mudanças do mercado. Planejamento de demanda. Demand Planning. Métodos. Utilização de dados históricos, tendências de mercado, informações de vendas, promoções e fatores externos, economia, clima, para prever a demanda futura. Técnicas. Modelos estatísticos, média móvel, suavização exponencial, inteligência artificial, machine learning, para previsões mais acuradas.
A colaboração com vendas e marketing é vital aqui. Planejamento de suprimentos, supply planning. Decidir de onde e como os materiais e serviços serão adquiridos para atender à demanda. Envolve a gestão da capacidade dos fornecedores, prazos de entrega e diversificação de fontes. Planejamento da produção, production planning. Converter as previsões de demanda em planos mestre de produção e cronogramas detalhados de fabricação. Garantir a disponibilidade de materiais, mão de obra e capacidade de máquina. Planejamento de distribuição, distribution planning. Determinar a melhor forma de mover os produtos acabados dos centros de produção para os clientes. Inclui otimização de rotas, seleção de modais de transporte e dimensionamento de armazéns e frotas. Sales and Operations Planning, S&OP. É um processo de planejamento interfuncional e mensal que alinha os planos de vendas, marketing, produção, finanças e supply chain. Objetivo: criar um plano operacional único e integrado para equilibrar demanda e oferta, resolver conflitos de recursos e otimizar o desempenho financeiro e de serviço. Etapas: geração de previsão de demanda, planejamento de suprimentos, reunião de pré-SANOP e reunião executiva de SANOP. Como efetuar a integração, compra-suprimentos entre logística e distribuição. A integração eficiente entre compras, suprimentos, logística e distribuição é o cerne de um supply chain verdadeiramente otimizado. A ausência de integração cria silos que geram ineficiências, retrabalho e perdas. Compartilhamento de informações e visibilidade. Sistemas integrados. Implementar e maximizar o uso de sistemas como ERP, Enterprise Resource Planning, WMS, Warehouse Management System, TMS, Transportation Management System, e SRM, Supplier Relationship Management, que garantam que os dados fluam de forma transparente e em tempo real entre os departamentos. Plataformas colaborativas. Utilizar portais e plataformas digitais para que fornecedores, transportadoras e clientes possam acessar informações relevantes, status de pedidos, estoque, previsões. Processos cross-funcionais. Redesenhar processos para que sejam interdepartamentais, eliminando as passagens de bastão problemáticas. Exemplo: a equipe de compras deve ter visibilidade sobre a capacidade de armazenamento e os prazos de entrega da logística antes de fechar um pedido com um fornecedor. VMI, Vendor Managed Inventory, onde o fornecedor assume a responsabilidade pela gestão do estoque do cliente, garantindo que os níveis sejam mantidos e as reposições sejam automáticas. Isso integra compras, produção do fornecedor e distribuição. CPFR, Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment. Permite que empresas parceiras, varejistas, distribuidores, fabricantes, fornecedores, colaborem na previsão de demanda e no planejamento de reabastecimento. Metas e KPIs alinhados. Em vez de cada departamento ter KPIs isolados, estabelecer indicadores de desempenho que incentivam a colaboração e o sucesso coletivo do supply chain. Exemplo: KPIs como OTIF, On Time in Full, custo total da cadeia de suprimentos, ou tempo de ciclo do pedido, que exigem a contribuição integrada de compras, logística e distribuição. Cultura organizacional. Promover uma cultura de trabalho em equipe, comunicação aberta e responsabilidade compartilhada entre os diferentes departamentos. Treinamento e rotação de funcionários entre as áreas podem ajudar a desenvolver uma compreensão holística do supply chain. Análise preditiva. Tecnologias habilitadoras e o futuro conectado do supply chain. O futuro do supply chain é indissociável da tecnologia. Prever as tendências e abraçar as inovações é vital para se manter relevante. Tecnologias aplicadas ao supply chain. A revolução tecnológica está remodelando cada aspecto do supply chain, transformando-o em um ecossistema mais inteligente, ágil e eficiente. Internet das Coisas, IoT. Aplicação: sensores em veículos, armazéns, produtos e equipamentos,
Fornecem dados em tempo real sobre localização, rastreamento de frotas, condições ambientais, temperatura de cargas sensíveis, status de máquinas, manutenção preditiva e níveis de estoque. Benefício: maior visibilidade, otimização de rotas, monitoramento de qualidade e prevenção de falhas. Inteligência artificial, IA, e Machine Learning, ML. Aplicação: análise preditiva de demanda com alta precisão, otimização complexa de rotas de transporte, considerando tráfego, clima, automação de tarefas repetitivas, processamento de pedidos, detecção de fraudes e anomalias em pagamentos ou inventário. Benefício: tomada de decisão mais rápida e baseada em dados, redução de erros humanos, eficiência operacional e capacidade de adaptação. Blockchain. Aplicação: criação de um registro descentralizado e imutável de transações e eventos na cadeia de suprimentos. Permite rastreabilidade transparente da origem do produto, alimentos, farmacêuticos, verificação de autenticidade, gestão de contratos inteligentes e pagamentos automatizados. Benefício: aumento da confiança entre parceiros, redução de burocracia, combate à falsificação e maior agilidade na resolução de disputas. Automação e robótica. Aplicação: robôs autônomos móveis, AMRs, para transporte de mercadorias dentro de armazéns. Veículos guiados autonomamente, AGVs, para tarefas de movimentação de paletes em rotas fixas. Drones, para inventário rápido em grandes armazéns, inspeção de infraestrutura e, futuramente, entregas de última milha. Sistemas de pick and place, braços robóticos para seleção e embalagem de produtos. Benefício: aumento da velocidade e precisão, redução de custos com mão de obra, para tarefas repetitivas, operação 24/7 e melhoria da segurança. Big Data Analytics. Aplicação: coleta, processamento e análise de vastos volumes de dados de diversas fontes, sensores, sistemas ERP, mídias sociais, dados meteorológicos, para identificar padrões, prever tendências, otimizar estratégias de estoque e precificação. Benefício: insights profundos para decisões estratégicas, otimização de custos e melhoria do desempenho geral da cadeia de suprimentos. Gêmeos digitais, Digital Twins. Aplicação: criação de réplicas virtuais de ativos físicos, máquinas, armazéns, processos, linhas de produção, ou até mesmo de toda a cadeia de suprimentos. Permite simular cenários, impacto de uma interrupção, nova rota, testar otimizações e prever o comportamento do mundo real sem riscos. Benefício: otimização proativa, redução de riscos, experimentação virtual e melhoria contínua. Como seria a inovação e futuro do supply chain? A inovação contínua moldará o futuro do supply chain, transformando-o em um sistema mais inteligente, adaptável e centrado no cliente. Cadeias de suprimentos autônomas, Autonomous Supply Chains, impulsionadas por IA e Machine Learning, onde grande parte das decisões rotineiras, reabastecimento, roteirização, alocação de capacidade, é automatizada, com intervenção humana apenas para exceções e decisões estratégicas. Isso leva a uma cadeia de suprimentos self-healing, autorreparadora, e self-optimizing, auto-otimizadora, hiperpersonalização e customização em massa. O supply chain do futuro será capaz de atender a demandas altamente personalizadas de forma eficiente e em escala, com o uso de manufatura aditiva, impressão 3D e logística de última milha sob demanda. Servitização da cadeia de suprimentos. O foco se deslocará da venda de produtos para a oferta de serviços de produto, onde o valor é entregue através do uso, e não apenas da propriedade. Isso exige um supply chain que suporte modelos de assinatura, manutenção e logística reversa intensivas. Cadeias de suprimentos de circuito fechado, circular supply chains. A transição para a economia circular será acelerada, com o supply chain projetado para facilitar a recuperação, reutilização,
remanufatura e reciclagem de produtos e materiais, minimizando o desperdício. Humanos e IA, em colaboração. Apesar da automação, a inteligência humana continuará crucial. O futuro verá uma colaboração mais profunda entre humanos e sistemas de IA, com a IA lidando com a complexidade e os humanos focando em criatividade, estratégia e resolução de problemas complexos. Cadeias de suprimentos. Orientadas por ecossistemas. As empresas não competirão apenas com suas cadeias de suprimentos individuais, mas como parte de ecossistemas logísticos maiores, compartilhando recursos e dados para otimização coletiva. Análise prescritiva. Sustentabilidade, resiliência e o contexto global do supply chain. A visão moderna do supply chain exige não apenas eficiência, mas também responsabilidade ambiental e capacidade de adaptação a um mundo em constante mudança. Sustentabilidade e supply chain verde. A integração da sustentabilidade no supply chain, frequentemente referida como supply chain verde, não é mais uma opção, mas uma exigência estratégica e de mercado. Vai além do cumprimento de regulamentações, visando a criação de valor a longo prazo e a redução do impacto ambiental. Práticas-chave de um supply chain verde. Design de produto sustentável. Pensar na vida útil do produto, desde o design, facilitando a desmontagem, reciclagem ou reutilização de componentes. Sourcing responsável. Escolha de fornecedores que aderem a práticas éticas e ambientais rigorosas. Certificações, como ISO 14001, SA 8000, e minimizam sua própria pegada de carbono. Otimização de transporte. Escolha modal. Priorizar modais de menor emissão, ferroviário, marítimo, sempre que possível. Otimização de rotas e cargas. Reduzir quilometragem percorrida e maximizar a capacidade dos veículos para evitar viagens vazias. Frota verde. Investimento em veículos elétricos, híbridos ou movidos a combustíveis alternativos. Gestão de armazéns eficientes, utilização de iluminação LED, energia solar, otimização de espaço para reduzir o consumo de energia e a geração de resíduos. Embalagens sustentáveis, uso de materiais reciclados, recicláveis, biodegradáveis, redução do volume de embalagem e design para reutilização. Logística reversa, coleta e devolução. Sistemas eficientes para o retorno de produtos pós-consumo. Reuso, reparo e remanufatura. Priorizar a extensão da vida útil do produto antes do descarte. Reciclagem. Processamento de materiais para reintrodução na cadeia de produção. Descarte responsável. Para produtos que não podem ser reutilizados ou reciclados. A sustentabilidade no supply chain não só melhora a imagem da marca, mas também pode levar a significativas economias de custo através da redução de resíduos, consumo de energia e multas regulatórias. Supply Chain Resilience. Resiliência e riscos. A resiliência de um supply chain é sua capacidade de antecipar, resistir, absorver, se recuperar e se adaptar a interrupções. Eventos recentes, pandemias, desastres naturais, conflitos geopolíticos, ataques cibernéticos, evidenciaram a vulnerabilidade das cadeias de suprimentos globais e a importância crítica da resiliência. Tipos de riscos no supply chain: operacionais, falha de equipamento, greves, problemas de qualidade do fornecedor, interrupções de transporte. Naturais ambientais: terremotos, inundações, incêndios, condições climáticas extremas. Geopolíticos comerciais: guerras, sanções, tarifas, instabilidade política, barreiras comerciais. Financeiros: flutuações cambiais, falência de fornecedores ou clientes-chave. Cibersegurança: ataques cibernéticos aos sistemas de informação do supply chain, comprometendo dados e operações. Demanda, oferta: flutuações inesperadas na demanda, escassez de matérias-primas. Estratégias para construir resiliência, visibilidade e mapeamento. Mapear a cadeia de suprimentos em múltiplos níveis, Tier 1, Tier 2 fornecedores,
identificando pontos críticos e riscos ocultos. Diversificação. Fontes de sourcing. Ter múltiplos fornecedores para componentes críticos, idealmente em diferentes regiões geográficas. Dual sourcing, multi-sourcing. Modais de transporte. Ter opções alternativas de transporte e rotas. Locais de produção. Armazenamento. Distribuir a capacidade em diferentes locais para evitar a concentração de risco. Buffer estratégicos. Estoque de segurança. Manter estoques estratégicos de itens críticos para absorver choques de curto prazo. Capacidade de reserva. Ter capacidade de produção ou transporte ociosa para ativar em caso de interrupção. Flexibilidade e agilidade. Produção adaptável. Capacidade de mudar rapidamente volumes, produtos ou linhas de produção. Design de produto modular. Facilitar a substituição de componentes ou fontes. Redes logísticas ágeis. Capacidade de redirecionar fluxos de materiais rapidamente. Colaboração e parcerias. Construir relacionamentos fortes e confiáveis com parceiros da cadeia de suprimentos para facilitar a resposta coordenada a crises. Tecnologia de gestão de riscos. Utilizar plataformas de IA e análise de dados para monitorar riscos em tempo real, prever interrupções e simular cenários de crise. Como é a cadeia de suprimentos global? A cadeia de suprimentos global é a extensão natural do supply chain além das fronteiras nacionais, conectando mercados, fontes de suprimentos e centros de produção em todo o mundo. Embora ofereça inúmeras oportunidades, apresenta também uma complexidade sem precedentes. Características e desafios da cadeia de suprimentos global. Maior complexidade. Envolve múltiplas jurisdições, regulamentações, culturas, idiomas e fusos horários. Tempos de trânsito longos. Produtos podem levar semanas ou meses para se moverem entre continentes, aumentando os prazos de entrega e o capital de giro preso em trânsito. Custos variáveis. Flutuações de taxas de câmbio, custos de transporte internacional, frete marítimo e aéreo, tarifas e impostos. Riscos geopolíticos, conflitos armados, instabilidade política, guerras comerciais, sanções e barreiras não tarifárias, barreiras regulatórias e alfandegárias, diferentes requisitos de conformidade, processos de liberação alfandegária e documentação complexa, gerenciamento da qualidade. Manter padrões de qualidade consistentes em uma rede global de fornecedores e fabricantes. Sustentabilidade e ética. Garantir práticas de trabalho justas e padrões ambientais em toda a cadeia de suprimentos global, especialmente em países com regulamentações mais flexíveis. Estratégias para gerenciar a cadeia de suprimentos global. Visibilidade ponta a ponta. Crucial para monitorar o status das cargas, identificar gargalos e gerenciar riscos globais. Otimização da rede global. Decidir a localização ideal de centros de produção e distribuição com base em custos, prazos, riscos e acesso a mercados. Gestão de riscos globais. Implementar estratégias de diversificação e resiliência adaptadas ao contexto internacional. Tecnologia adequada. Utilizar sistemas de gerenciamento de comércio global, GTM, e plataformas de visibilidade de frete para lidar com a complexidade transfronteiriça. Parcerias estratégicas. Colaborar com operadores logísticos internacionais, 3PLs, 4PLs e especialistas em comércio exterior. Estratégias de localização. Avaliar opções como nearshoring, produção em países vizinhos, reshoring, trazer produção de volta ao país de origem, ou friendshoring, produção em países aliados, para mitigar riscos globais e otimizar custos. Análise crítica, mensuração de desempenho, análise SWOT e o futuro complexo do supply chain. A performance do supply chain é o reflexo direto da saúde de uma empresa. Uma avaliação crítica e a projeção para o futuro são indispensáveis. Indicadores e desempenho da cadeia, KPIs. A mensuração do desempenho do supply chain é vital para identificar áreas de melhoria,
justificar investimentos e alinhar as operações com os objetivos estratégicos. Os KPIs, Key Performance Indicators, fornecem uma linguagem comum para avaliar a eficiência e a eficácia. KPIs essenciais da cadeia de suprimentos. Custo total do supply chain como % da receita. Abrange todos os custos diretos e indiretos: compras, produção, transporte, armazenagem, gestão de estoque, TI. Custo de transporte por unidade, KM. Eficiência dos modais e rotas. Custo de manutenção de estoque. Percentual do valor do estoque gasto em armazenagem, obsolescência, seguros. Serviço ao cliente. OTIF, On Time, In Full. Percentual de pedidos entregues no prazo e com a quantidade e qualidade corretas. É um indicador holístico da performance da cadeia de suprimentos. Tempo de ciclo do pedido. Desde a entrada do pedido até a entrega. Taxa de atendimento do pedido. Fill Rate. Percentual de itens de um pedido que puderam ser atendidos do estoque disponível. Precisão da previsão de demanda. Desvio entre a demanda prevista e a real. Qualidade. Taxa de defeitos do fornecedor. Qualidade dos insumos recebidos. Taxa de devolução de produtos. Indica problemas de qualidade, entrega ou insatisfação do cliente. Acuracidade do inventário. Diferença entre o estoque físico e o sistema. Tempo, velocidade. Giro de estoque. Quantas vezes o estoque médio é vendido e substituído em um período. Quanto maior, mais eficiente. Prazo de entrega do fornecedor. Tempo médio para receber materiais após o pedido. Tempo de ciclo de produção. Tempo para converter matéria-prima em produto acabado. Resiliência e sustentabilidade. Tempo de recuperação de interrupções. Tempo para o supply chain voltar ao normal após um evento disruptivo. Número de incidentes de interrupção. Frequência de eventos que afetam a cadeia de suprimentos. Emissões de carbono, CO2, por unidade km. Pegada ambiental do transporte e operações. Percentual de resíduos reciclados, reutilizados. Análise SWOT. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do supply chain. A análise SWOT oferece uma estrutura para avaliar a posição estratégica atual e futura de um supply chain. Forças, strengths. Eficiência operacional elevada. Processos otimizados, automação e logística enxuta resultando em custos baixos. Cadeia de suprimentos, resiliente. Capacidade comprovada de se adaptar e se recuperar de interrupções. Fortes relacionamentos com parceiros. Colaboração profunda e confiança mútua com fornecedores e clientes. Uso avançado de tecnologia. Liderança na adoção de IA, IoT, Analytics, proporcionando visibilidade e inteligência. Logística de última milha, otimizada. Entregas rápidas e eficientes, diferenciando o serviço ao cliente. Fraquezas, weaknesses. Falta de visibilidade. Ponta a ponta. Dificuldade em rastrear produtos ou informações em toda a cadeia. Dependência excessiva de fornecedor único. Elevado risco de interrupção. Infraestrutura antiga, insuficiente. Limitações de tecnologia ou capacidade física. Armazéns, transporte. Silos organizacionais. Falta de integração e comunicação entre departamentos internos. Compras, produção, vendas, logística. Incapacidade de adaptar-se rapidamente. Rigidez em processos ou sistemas que impede a resposta ágil a mudanças. Oportunidades, opportunities. Emergência de novas tecnologias. IA generativa, metaverso para simulações, blockchain para rastreabilidade. Crescimento do e-commerce e D2C. Demanda por cadeias de suprimentos ágeis e eficientes. Pressão por sustentabilidade. Diferenciação através de práticas verdes e economia circular. Nearshoring, reshoring. Possibilidade de otimizar redes e reduzir riscos globais. Desenvolvimento de talentos em supply chain. Crescente valorização de profissionais qualificados. Ameaças, threats. Instabilidade geopolítica e conflitos. Guerras, sanções que interrompem fluxos globais.
crises climáticas e desastres naturais, eventos extremos com impacto direto na infraestrutura e operações, volatilidade dos preços, commodities, energia, frete, aumento de custos operacionais, ameaças cibernéticas, ataques a sistemas que paralisam a cadeia de suprimentos, escassez de mão de obra qualificada, dificuldade em encontrar e reter talentos, novas regulamentações, legislação ambiental ou comercial que exige adaptação rápida e onerosa. Conclusão geral: o supply chain como motor da resiliência e inovação. O supply chain é, sem dúvida, o motor invisível que impulsiona a economia global. Sua evolução de uma mera função operacional para um imperativo estratégico reflete a crescente complexidade e interconectividade do mundo dos negócios. Uma cadeia de suprimentos bem gerida não é apenas um centro de custo, mas uma fonte inestimável de valor, capaz de proporcionar vantagem competitiva sustentável. Entidades globais como o Council of Supply Chain Management Professionals, CSCMP, com sua vasta pesquisa e rede de profissionais, e a ISM, Institute for Supply Management, focada em aquisição e gerenciamento de suprimentos, são pilares para a disseminação de conhecimento e melhores práticas na área. No Brasil, a Associação Brasileira de Logística, Abralog, e o ILOS, Instituto de Logística e Supply Chain, desempenham um papel crucial no fomento do desenvolvimento e da inovação do supply chain nacional. Acompanhar as tendências e análises dessas instituições é fundamental para qualquer empresa que busque excelência. O futuro do supply chain será marcado por uma contínua e acelerada transformação, impulsionada pela inteligência artificial, automação e uma profunda necessidade de resiliência e sustentabilidade. As cadeias de suprimentos se tornarão mais autônomas, preditivas e conectadas, mas a capacidade humana de inovar, colaborar e adaptar-se permanecerá no centro dessa revolução. Investir em visibilidade, resiliência, tecnologia e, acima de tudo, em capital humano qualificado será o diferencial para navegar com sucesso na complexidade do supply chain global do amanhã. Final Branding Call to Action as Appropriate.